Olá, eu sou Guilherme Souza e estou aqui para falar de quadrinho independente. Está procurando coisa diferente para você poder ler? Então, aqui vão algumas dicas de material nacional da melhor qualidade. Confere aí. A revista Risco é a primeira publicação mix do coletivo Risco. Nela temos duas histórias curtas. São contos muito bem elaborados e com narrativas muito bem construídas. Mas antes de falar das histórias, vale explicar um pouco o que é o selo Risco. A Risco HQs Independentes é um selo de quadrinhos aqui da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ele foi formado pelos quadrinistas Marcos Leopoldino e Gabriel Calfa, junto com o artista Diego Porto. O primeiro trabalho do selo Risco saiu em 2016. Foi o primeiro capítulo da série Dias Estranhos, que eu resenhei no vídeo anterior. De lá para cá, o selo já lançou mais 7 obras, entre elas Jugular, uma história de suspense e vingança envolvendo um barbeiro e seu cliente, Andarilho, sobre um geógrafo que encontra um bracelete mágico na Amazônia e é transportado para um outro universo. E Caros, onde acompanhamos a personagem Sarah em um ciclo de provações em um mundo surreal. Além da variedade de histórias, o selo Risco de quadrinhos preza pela qualidade visual e de acabamento de suas obras. Ao pegar nas mãos um de seus quadrinhos, o leitor mais atento ele vai perceber o alto padrão na hora de conceber cada edição. Papel de alta gramatura, verniz aplicado, impressão impecável. Fica evidente a busca da Risco em trazer para os quadrinhos independentes a qualidade e a excelência vista em materiais importados e editados por grandes editoras. Essa excelência se estende na hora de escolher os colaboradores. Grandes nomes dos quadrinhos independentes compõem o catálogo da Risco. Entre eles estão Diego Porto, Dan Verdura, Eric Souza, Tito Camelo e Dan Franco. Ao passar os olhos por alguns dos trabalhos desses artistas, fica bem claro que a Risco busca e encoraja uma pegada mais autoral e estão dispostos a desconstruir e reinventar a narrativa convencional, mesclando estilos, trazendo para os quadrinhos, por exemplo, conceitos de surrealismo ou de expressionismo, ou buscando inspiração de outras vertentes, como mangás e quadrinhos europeus. A iniciativa já vem rendendo frutos e chamando a atenção de público e de crítica. O selo já teve algumas de suas obras indicadas ao troféu HQ Mix, maior premiação de quadrinhos de âmbito nacional. E no ano passado, a Risco emplacou 5 projetos em editais de cultura que visam financiamento específico de quadrinhos aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mesmo em época de quarentena, a produção não parou não. A previsão para os próximos meses é de dobrar o número de publicações do catálogo. Serão 5 lançamentos até o final do segundo semestre de 2020 e outros 3 para início de 2021. Após toda essa apresentação, vamos enfim falar da revista Risco. Como eu disse, a publicação traz 2 pequenas histórias que exploram o suspense e o estranho. A primeira delas se chama Moderadora, escrita por Marcos Leopoldino e desenhada por Dan Franco. Em Moderadora, acompanhamos o dia a dia de uma jovem que trabalha numa espécie de organização secreta que monitora possíveis manifestações sobrenaturais, até o dia que ela se depara com um novo caso que vai obrigá-la a fazer uma escolha muito difícil. A história escrita por Marcos Leopoldino é basicamente um conto de terror moderno. Entre os casos sobrenaturais e da ação de agentes especiais, há uma crítica social pesada em como o trabalho pode alienar uma pessoa. Em que momento deixamos de ser nós mesmos, pessoas singulares com desejos, medos e consciência, e passamos a ser apenas mais uma engrenagem? O traço de Dan Franco é belamente carregado no preto, uma arte final muito fluida, com pinceladas fortes e uma narrativa muito competente. Para representar o interior da agência e das bases de operação, Dan Franco buscou um visual ficção menos científico e mais retrofuturista, com computadores de mesa com múltiplas telas, muitos cabos, fios e cartões de acesso. Em resumo, um trabalho excepcional, tanto de arte quanto de roteiro. A segunda história se chama A Palavra, escrito por Gabriel Calfa e desenhada por Tito Camelo. Nela, um homem salva uma mulher que se jogou num rio, mas, ao impedir sua morte, um macabro segredo lhe é revelado. Bom, aqui cabe um paralelo com o que Alan Moore, roteirista de Watchmen e V de Vingança, disse no documentário The Mindscape of Alan Moore. Magia é a arte de manipular palavras para alterar consciências. Durante a entrevista, ele ressalta que não apenas a palavra escrita ou falada, mas sim toda a arte seja literalmente magia. Já que uma música, livro ou escultura são manifestações capazes de realizar mudanças na consciência. E por que
que eu estou falando isso? Calfa cria aqui um roteiro extremamente enxuto e direto que lida com algo muito próximo desse poder da palavra que Alan Moore prega. Obviamente que na HQ de Calfa esse conceito é extrapolado, levado a um extremo que resulta num ciclo de violência e caos. Tito Camelo manda muito bem na arte. Quem já leu seu trabalho anterior, Blue Jay Samurai, sabe que Tito tem um traço estiloso e costuma trabalhar a diagramação de suas páginas de forma muito criativa. A edição conta ainda com capa e uma página especial feita pelo quadrinista Caio Gomes. O formato das histórias em preto e branco, poucas páginas, focadas em contos de terror e suspense, remete a clássicas publicações do terror como Eerie e Creep. O tom das histórias, saindo um pouco do âmbito dos quadrinhos, lembra também ótimas séries de TV, como Além da Imaginação e Black Mirror. A revista Risco, número 1, é uma pequena, mas maravilhosa mostra da qualidade das publicações do selo Risco. Então, não perde tempo, visita o site e garanta seu exemplar da revista Risco. Aproveite e também dá uma chance aos outros títulos do catálogo deles. Tenho certeza, você vai ficar impressionado. A revista Risco tem formato americano, preto e branca, 24 páginas e custa R$ 19,90. Você pode adquirir diretamente no site do selo Risco. Curtiu essa dica? Então, o cenário de quadrinhos independentes cresce a cada dia, com publicações das mais variadas. Para te ajudar, aqui vão algumas dicas de outros quadrinhos independentes nacionais. Savant Sound, de Gabriel Arraes e Abel. Os criadores da série Necromorphos estão de volta. Savant Sound tem como personagens principais os sons, isso mesmo. Na história, os sons do nosso planeta adquiriram forma física, consciência e conseguem interagir entre si e com algumas pessoas especiais. A situação se complica quando uma menina sinestésica se apaixona por Boda, a personificação do som das guitarras. Bravos, de Vitor Moura. Bravos conta as aventuras de Lourenço e Albuquerque, que, de tanto que evitam entrar em aventuras, acabam nunca saindo delas. Nesse primeiro número, Lourenço recebe um convite do rei para discutir novas táticas de comércio, e o que parecia ser apenas uma reunião burocrática vai se tornar uma enorme confusão. Astolado, de Hiro Kawahara. Temendo uma profecia terrível, uma mulher grávida foge para uma distante floresta. Nesse lugar paradisíaco, ela vai criar sua filha acompanhada de Ho, uma criatura imaginária que a acompanha desde criança. A edição é um derivado da HQ O Bestiário Particular de Parzival. Valkyria é uma personagem criada por Alex Mir e desenhada pelo carioca Alex Gennaro. Valkyria é uma destemida heroína que vaga por um mundo selvagem e distópico, enfrentando grandes perigos. Sua primeira aparição foi como série digital do site de quadrinhos Petisco. Não demorou, a personagem ganhou versão impressa, primeiro na revista Tempestade Cerebral e logo em seguida na coletânea Imaginários em Quadrinhos, da editora Draco. Pouco depois, Valkyria finalmente ganhou uma edição todinha dedicada a ela, em Valkyria, a Fonte da Juventude. Mais recentemente, seus criadores realizaram uma campanha de financiamento coletivo muito bem sucedida e que rendeu 2 novas publicações: Valkyria, Contatos Imediatos e Valkyria, Guerra Fria. A personagem é uma grande homenagem às famosas Jungle Girls, ou Garotas da Selva, um subgênero que migra da literatura pulp direto para os quadrinhos americanos e ingleses em meados da década de 30, com a criação da personagem China, curiosamente criada por Jerry Iger ao lado de um dos mestres dos quadrinhos, Will Eisner. As Jungle Girls surgem na esteira do sucesso de Tarzan, que fez enorme sucesso no final da década de 20 em tiras desenhadas por Hal Foster, mais conhecido como criador da série Príncipe Valente. A premissa de China, muito semelhante à de Tarzan ou Mowgli, mostrava uma criança órfã, perdida na mata, sendo criada em meio aos animais e se tornando uma espécie de guardiã da floresta. O clima de aventura exótica somado às belas curvas das heroínas fizeram a série um grande sucesso entre os leitores da época. Tanto que nos anos seguintes, uma infinidade de outras Jungle Girls surgiram como Marga, Pantera Bionda, Hula, Jungle Girl, Nyoka, Rima, Camila, Shanna, Cave Girl, Jude of the Jungle, Jan of the Jungle, Fantoma, Cave Woman,
Tara e muitas outras. O sucesso das Jungle Girls não foi só nos quadrinhos. As Rainhas das Selvas marcaram gerações com séries de TV, filmes para o cinema e até games. Mas o tempo passou e a grande maioria das Jungle Girls caíram no esquecimento. Na virada do século passado, as poucas iniciativas de dar continuidade ao gênero foram perdendo força mediante uma nova onda de leitores e críticos que enxergavam as Jungle Girls como puro fetichismo disfarçado de entretenimento. Então, o que faz de Valkyria uma obra que merece a nossa atenção? Em primeiro lugar, Valkyria não é só uma homenagem às Jungle Girls, mas também uma releitura. A bela silhueta e o traje feito de pele persistem, mas a personalidade rasa e as aventuras ingênuas ficaram de fora. Diferente da maioria de suas contrapartes estereotipadas do passado, Valkyria se revela uma personagem cativante, forte, incansável, inteligente e muito crível. Alguém com quem o leitor consegue realmente se apegar e envolver em meio às suas aventuras. Em segundo, o mundo selvagem de Valkyria é muito mais do que uma simples selva. As aventuras de Valkyria se passam no Brasil de um futuro distópico, tomados pela natureza e onde enormes feras habitam. Nesse estranho mundo, a heroína vai esbarrar com dinossauros, tribos selvagens, robôs, zumbis e até aliens. Ou seja, um dos charmes da obra é não se ater unicamente ao gênero de herói selvagem. Alex Mir, em seus roteiros, busca outras vertentes da literatura pulp para enriquecer o universo de Valkyria. Mesclando elementos de terror e ficção científica, ele cria uma mitologia ainda mais empolgante para a personagem. Valkyria é uma série cativante que abraça e assume a aventura escapista. Consegue prestar homenagem a um subgênero esquecido enquanto atualiza conceitos e desconstrói estereótipos. Tudo isso feito com maestria e paixão por dois grandes quadrinistas. Que venham muitas outras aventuras de Valkyria. Ficou interessado? Então garanta seus exemplares diretamente com os autores Alex Mir e Alex Janaro através das suas redes sociais. Curtiu o nosso papo sobre Jungle Girls? Muito bacana, né? Então, se liga nessas dicas de quadrinhos com esse mesmo espírito pulp de aventura na selva. Tarzan, a origem do homem macaco e outras histórias, de Joe Kubert. Tarzan é um dos personagens mais famosos do século XX. Criado por Edgar Rice Burroughs, vem cativando fãs de todas as idades através dos livros, filmes, animações e quadrinhos. A editora Devir publicou no Brasil em 3 volumes a fase de Joe Kubert, uma das maiores lendas dos quadrinhos mundiais, numa passagem pelo título do Rei das Selvas que até hoje é considerada uma obra-prima. Shanna, a Mulher Demônio, de Frank Cho. Frank Cho, um dos melhores desenhistas de figuras femininas dos cómics americanos, foi o responsável por reapresentar uma das maiores e mais famosas Jungle Girls dos quadrinhos, Shanna, numa trama repleta de ação, experimentos científicos e dinossauros. O título foi originalmente publicado pelo selo Marvel Knights e no Brasil saiu pela revista Marvel Max entre os números 25 a 30. O Fantasma, em busca da cidade perdida, de Peter David e Sal Velluto. Uma diabólica irmandade não mede esforços para encontrar e saquear uma antiga e mitológica cidade dourada. Para detê-los, o fantasma terá que entrar em ação. Uma espetacular aventura do espírito que anda. A edição especial da Mitos traz ainda um brinde muito especial, o famoso Anel do Fantasma. E encerramos por hoje, mas não fica triste não. Daqui a pouco eu estou de volta com mais dicas de HQs para você.